título da mensagem de hoje é a humildade das crianças. Obrigada, irmão. E o coração de Cristo. Está baseado no livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 2 até o 8. No domingo passado, o pastor Pablo compartilhou uma mensagem gloriosa. Eu fiquei durante a semana degustando essa palavra. Também no livro de Filipenses, sobre a alegria como criança. Também baseado no livro de Filipenses. E foi tão interessante que eu, degustando aquela palavra, acordei segunda-feira, me sentindo muito mal, com muita dor. Mas, meditando na palavra do Senhor, fiz o devocional. E, quando terminei meu devocional, abri o celular, tinha lá uma publicação falando sobre a alegria do Senhor, baseada em Filipenses. A gente vê como que o Espírito Santo, ele fala conosco nos mínimos detalhes. E cada dia eu me apaixono mais por esse livro de Filipenses. A gente lê e se encanta profundamente. Então, vamos ler Filipenses 2, dos versículos 2 a 8. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Amém? Os ensinamentos de Jesus desafiavam as ideias da sua época e continuam desafiando o pensamento da sociedade atual. O livro de Lucas, lá no capítulo 14, conta uma cena muito interessante. Depois, em casa, você pode ler esse relato. Os fariseus tinham uma prática de estar convidando aqueles grandes, renomados evangelistas, aqueles que estavam no auge. E um desses principais dos fariseus convida Jesus para um banquete. Lucas 14 vai relatar isso. E é interessante que, enquanto Jesus está ali conversando com o anfitrião e os seus colegas de sinagoga, eu imagino as pessoas ali, imaginando, poxa, a gente está na casa um dos principais dos fariseus, vai ser o banquete, selecionando os melhores lugares à mesa. E quando, finalmente, alguém anuncia que a mesa está posta, que podem se servir, foi aquela correria. Lucas relata isso. Foi uma correria para escolher os melhores lugares. Quem ia se sentar na cabeceira da mesa? Quem ia se sentar perto do anfitrião? Quem ia se sentar perto de Jesus? Jesus estava sendo muito falado, muito comentado. E é interessante a fala de Jesus. Jesus observou aquela cena, correndo para escolher os melhores lugares. E olha o que ele diz. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Quando, porém, for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então, você será honrado na presença de todos os convidados.
Isso está lá em Lucas 14, de 8 a 10. Olha que interessante. A prática era empurrar, se esforçar para escolher os melhores lugares na mesa. E essa prática, gente, não é diferente dos dias de hoje. Quando nós vamos numa festa, num casamento, quem não fica imaginando, né? Não, vamos sentar ali naquele lugar ali que é melhor, dá para ter uma visão estratégica. Ó, e está perto da mesa que vai servir, hein? Ali já está pertinho, a fila já vai começar ali. Gente, não é verdade? Vamos ser hipócritas, né? Pensa os melhores lugares. Esse é o pensamento natural. Esse é o pensamento da nossa sociedade. Quem discutiria sobre isso, ocupar o melhor lugar na mesa, significa que você tá bem, chegou no topo, chegou no auge, sentou do lado do fariseu, sentou do lado de Jesus. Mas Jesus vem e fala totalmente ao contrário. É esse o evangelho que Jesus ensina, da humildade, de honrar a quem está ao seu lado, de abrir mão do melhor lugar para que o outro seja beneficiado. É difícil, é uma palavra muito difícil, queridos. Uma palavra que doeu muito para preparar essa mensagem. A palavra, ela é uma espada de 2 gumes, ela corta dos 2 lados. Eu acordei hoje, a primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão para o meu marido. É uma palavra difícil, mas como filhos nós temos que aprender e temos que ouvir o que o Senhor tem para falar. As pessoas continuam almejando posições de evidência na nossa sociedade. Infelizmente, até dentro das igrejas. Existem pessoas que querem estar em evidência, querem, né, ter títulos. Agora tem tantos títulos, né? Antigamente era pastor, presbítero, que está lá bíblico, né? Agora tem tanta coisa. Doutor em divindade, e, sei lá, cada dia inventam coisas diferentes, né? Eu estou até por fora desses títulos. Infelizmente, até dentro da igreja tem isso. Mas, quando nós vemos toda a trajetória de Jesus aqui na terra, nós não vemos em momento nenhum Jesus buscando o reconhecimento terreno. Pelo contrário, nós lemos aqui em Filipenses, Jesus, ele se esvaziou. Ele abriu mão do título de ser filho do Deus vivo. Ele assumiu a forma de homem. Ele assumiu a forma de um servo. Ele abriu mão de todos os títulos, de todos os direitos que ele tem, porque ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E nós temos que ter muito cuidado, queridos, porque nos dias de hoje, o evangelho tem sido pregado em certos lugares deturpado, distorcido. Nós fomos chamados para servir, para ser servos, para seguir os passos do nosso Mestre Jesus. O discípulo, ele não pode ser maior que o mestre. O aluno, ele não pode ser maior que o professor. E o nosso professor deu o maior exemplo de humildade. E é interessante que Jesus, pouquíssimas vezes, raras vezes, ele falava de si mesmo. É muito raro. Mas, em uma certa ocasião, ele diz assim, em certa ocasião, ele diz assim, portanto, aquele que... Ai, Jesus. Ele se autodescreveu como manso e humilde de coração. Mateus 11, 29, diz que ele era manso e humilde de coração. E ele ainda afirmou, portanto, aquele que se humilhar como esta criança,
esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18:4. A humildade como de uma criança é um requisito para o serviço do reino. Na Bíblia, ser humilde como criança significa o quê? Significa ser totalmente dependente de Deus. Significa ter um coração puro. Significa ter a inocência e a confiança total em Deus. E Jesus ensina que a humildade é a chave para entrar no reino dos céus. O primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Humildade não é fraqueza, é força sob controle. Filipenses 2:7 diz, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Jesus se esvaziou, deixou toda a sua glória e assumiu a forma de servo. Lá em Mateus 5:3, né, no ministério de Jesus, logo no início, ele declara um dos trechos mais impactantes. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? A humildade de espírito é a evidência do preparo para o reino. Você quer saber se você está pronto para servir a Jesus? Coração humilde. Essa é a marca da pessoa que está apta para servir. Jesus, ele falava muito por histórias, por parábolas. Ele falava das viúvas pobres, falava dos cobradores de impostos arrependidos. Ele falava de pessoas humildes. Ele ensinou através de histórias e ensinou com seu próprio exemplo de vida a humildade. E quando nós lemos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tanto no Antigo como no Novo Testamento, todos os homens e mulheres usados por Deus, eles tinham uma característica em comum. Sabe qual é essa característica? A entrega total a Deus. É entrega total. Não é só uma parte, é entrega total. Isso nós vemos de Gênesis a Apocalipse e vemos ainda nos dias de hoje. A pessoa que é tremendamente usada por Deus, ela abriu mão de si e ela deixou Cristo reinar. Esse é o segredo para a gente identificar um servo aprovado. Não são os títulos, não são os diplomas, não são o número de seguidores nas redes sociais, mas é a marca da humildade cravada no seu caráter. E um dos exemplos que eu gostaria de compartilhar nessa noite é a vida de Jó. Uma história muito conhecida, todos nós conhecemos a história de Jó. Quantas pregações nós já ouvimos. Jó era um homem íntegro, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Certo dia, olha ser conhecido assim, gente, isso é muito tremendo, isso é muito forte. Certo dia, a Bíblia relata que os anjos se reuniram diante de Deus e Satanás foi no meio dos anjos, foi no meio lá da reunião. Um intruso, um infiltrado lá. E Deus olha para Satanás e pergunta, de onde você veio? Deus é onisciente, gente, Deus sabe todas as coisas. Deus sabia de onde Satanás tinha vindo, mas perguntou para ele. E olha a resposta de Satanás, que interessante. Olha que interessante. De perambular pela terra e andar por ela. Em algumas versões, de andar e rodear pela terra. Satanás é um viajante. Ele roda, ele viaja pelo mundo inteiro. Não como um turista, para conhecer os lugares, mas para observar. Para observar quem que ele pode atacar.
ele anda pela terra com pensamentos perversos, pensamentos de mal. E Jó capítulo 1 continua relatando a história, né? E Deus já sabia o que ele estava fazendo, mas continua perguntando. Reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita o mal. Gente, é claro que Satanás tinha observado Jó. Ele estava ali infiltrado porque ele tinha todo um plano, ele estava arquitetando. Ele sabia. É lógico que ele tinha observado Jó. Ele estava de olho em Jó. E continua. O diabo, sutil, ele vai responder a Deus, né? Já que ele perguntou, então vamos responder. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, da casa dele e de tudo que ele possui? Tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados pela terra. Olha como ele é realmente diabólico, né? Lógico que ele vai te temer, Deus. O Senhor pôs uma cerca diante dele. Ele estava rodeando, ele estava andando, ele estava procurando um meio de chegar até Jó, mas ele não conseguiu, porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os guarda. Aleluia! Ele anda rodeando. Mas quando estamos debaixo da graça de Deus, Ele não pode nos tocar, Ele não encontra brecha, porque estamos guardados e protegidos pelo Senhor. A única forma de Satanás tocar em Jó foi ir diante de Deus e pedir a autorização dele. Porque sem essa permissão, ele não poderia tocar em Jó. E Deus continua dando corda, né? Pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos. Apenas não toque diretamente dele. Era a oportunidade que Satanás estava esperando. Ele não demorou 2 vezes, demorou a pensar não. Consegui. Imediatamente ele foi lá. Ele tocou nos filhos de Jó. Morreram todos os seus filhos. Jó perdeu todos os seus bens. Perdeu todas as suas propriedades. Perdeu tudo. Agora, ele devia estar comemorando. Agora eu quero ver, ganhei. Mas o nosso Deus é onisciente. Jó perdeu todos os seus filhos, perdeu as suas propriedades, perdeu os seus bens. E olha o que Jó fala. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é um coração entregue. Isso é entrega total. Perder um filho é uma dor enorme. Quantas vezes nós ficamos sensibilizados com notícias? Nem é o nosso filho, mas a gente sente, a gente chora. A gente sente a dor. Agora imagine ele perder todos os filhos no mesmo dia. E ele continuou adorando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo ficou revoltado. Não pode. Peguei leve. Mas espera aí. Houve outra reunião. Novamente, os anjos se reuniram diante de Deus. E Satanás estava lá. E Deus desafia Satanás. Reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Um homem íntegro, justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Ele continuou íntegro.
continuou sendo fiel ao Senhor. E Satanás já tinha a resposta na ponta da língua. Pois bem, é pele por pele. Um homem tudo dará o que tem por sua vida. Estende a mão e fere a sua carne e os seus ossos, e verás se ele não te amaldiçoa na sua face. Ele já tinha um plano B. Ele estava louco para devorar Jó. Estava louco para Jó fraquejar. E Deus responde para Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos. Poupe a vida dele. Na hora, saiu correndo dali e feriu o corpo de Jó. A Bíblia diz, né, que eram feridas horríveis, úlceras por todo o seu corpo. Gente, eu fico assim, imaginando ter todo o seu corpo tomado por feridas. Meus filhos têm dermatite atópica. A Sara teve recentemente uma crise alérgica bem feia. Dava nervoso, né, de tanto que aquilo coçava, irritava, eu ficava ali angustiada. E era só numa parte do corpo. Agora imagina você ter o corpo todo tomado por feridas. Aquilo sangrando, coçando, doendo. Mas qual foi a atitude de Jó? Jó se sentou sob um monte de cinzas, pegou pedaços de telha e se coçava. Aquela situação terrível. A mulher de Jó olha para ele e fala: amaldiçoa esse teu Deus e morre. A resposta de Jó para a esposa: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus, mas não o mal? Mesmo assim, Jó não fraquejou, porque ele entregou a sua vida a Deus. Jó foi fiel. Não vou contar toda a história, mas depois, né, as pessoas começaram a falar, os amigos de Jó chegam até ele. Nós não vemos em nenhum momento Jó blasfemando contra Deus. Em um momento de desespero, ele ainda fala: eu exijo uma audiência com Deus. Eu quero entender porque todas essas coisas estão me acontecendo sem eu ter feito mal nenhum. Lá no meio do livro, ele não estava entendendo. Ele continuava sendo íntegro e justo, mas as coisas estavam dando errado. Os amigos, em vez de ir para apoiar, foram lá para julgá-lo, falando coisas pesadas. E ele sabia das suas atitudes perante Deus. Mas todas as provas, queridos, todas essas lutas, todas essas provações, levaram a Jó uma vida de entrega total a Deus, de dependência total a Ele. E lá no final do livro, no capítulo 42, são versículos assim gloriosos, quando ele declara: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas jamais que eu desconhecia. Tu dissestes: agora escute e eu falarei. Eu farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e cinza. Que exemplo, cara. Que exemplo de Jó para nós. Quando ele atinge esse patamar de entrega total a Deus, o Senhor age. A Bíblia diz, lá no capítulo 42, no versículo 10, que Deus deu a Jó uma bênção em porção dobrada. Ele foi provado,
mas foi aprovado para a glória de Deus. Aleluia. Humildade não é fraqueza. Talvez você, assim como Jó, esteja se perguntando: Senhor, por que tudo isso está acontecendo comigo? Eu tenho te buscado, eu tenho orado, eu tenho lido a palavra, eu estou me afastando de certas amizades, mas quanto mais eu te busco, Senhor, mais tudo está dando errado. Eu estou fraco, Senhor, eu não aguento mais. Eu não suporto mais tanta luta. Mas entregue-se a Deus. Seja como Jó. Entregue totalmente a Deus. Porque quando nós somos fracos, quando estamos fracos, debilitados, nos arrastando, aí é que o Senhor nos põe de pé, aí que Ele nos carrega, aí que Ele anda conosco. Aleluia! O segundo ponto dessa mensagem: Jesus é o maior exemplo de humildade. Jesus, Ele viveu o que Ele pregou. Ele viveu na íntegra tudo o que Ele ensinou. Quando o apóstolo Paulo insistiu com os cristãos de Filipos, para servirem uns aos outros, ele começa falando ali no versículo 2, incentivando os filipenses a servirem uns aos outros. Ele traz a lembrança dos amigos, da onde que vinha a verdadeira fonte, a verdadeira força de Paulo. Ele diz assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas dos interesses dos outros. Paulo está falando ali para os filipenses, não fica preocupado com o seu interesse. Cuida dos outros, cuida dos irmãos, cuida de quem está ao teu redor. Mas como que nós podemos fazer isso? O próprio Paulo responde no versículo 5, seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Jesus Cristo. Que a nossa mente seja transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que tenhamos a mente de Cristo, não uma mente cheia de egoísmo, cheia de desejos terrenos, mas que tenhamos a mente de Cristo Jesus. Paulo chega a dizer em outra carta, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos ter uma mente renovada em Cristo Jesus. Em seguida, Paulo descreve o serviço de Jesus, que ele tomou a forma de servo e morrendo na cruz a favor dos outros. Paulo afirma que devemos ser como Jesus, que esvaziou a si mesmo. Esvaziou-se totalmente, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quando nós vemos na história, os romanos eram extremamente cruéis. A morte na cruz era pior. Era para os piores. Bandidos, e era um exemplo. Por quê? Porque ficava lá exposto e não morria na hora, ficava sofrendo. A intenção deles era essa mesmo, dar o exemplo para os outros. E Jesus deixou a sua glória. Deixou toda a sua glória, toda a sua riqueza, sua perfeição. Deixou o reino dos céus. Assumiu a forma humana. Não nasceu no grande hospital da época. Não nasceu cheio de recursos, cheio de pompa. Principalmente nos dias de hoje, que quando na gravidez tanta coisa, e é legal. Faz chá revelação, e
Tem hospitais que preparam toda uma estrutura cinematográfica para a chegada do bebê. Jesus não. Nasceu lá, no meio dos animais. Ele se esvaziou. Ele deixou a sua glória por amor a você e a mim. Ele veio a essa terra como um servo, como um escravo. É isso que Paulo está falando. É essa mente que nós precisamos ter. A expressão-chave aqui nesse capítulo é: a si mesmo se humilhou. Se a gente fosse separar aqui chave do capítulo 2 de Filipenses, a si mesmo se humilhou. E é interessante que Paulo usa a mesma palavra, humilhar, é a mesma palavra que Jesus usou lá em Lucas 14. É a mesma expressão. Na história que ele contou para os discípulos, sobre querer ter os primeiros lugares à mesa. Jesus ensinou a humildade, porque essa era a essência do seu ser. Ele foi humilde, a ponto de seguir à risca o plano do Pai. Bill Hybels, perdoe minha pronúncia em inglês, afirma que esse pode ser o capítulo mais contracultural da Bíblia. Jesus deixou o seu ambiente perfeito, o ambiente do céu, para tomar a forma humana e entregar a sua vida pelos outros. E ele continua dizendo assim: a mensagem de Filipenses é esta: se você quiser ser verdadeiramente grande, a direção que deve tomar é para baixo. No centro desse paradoxo existe outro ainda maior. A grandeza não é a medida da vontade própria, mas sim da alta entrega. Quanto mais você perde, mais você ganha. É totalmente contrário ao pensamento da sociedade em que vivemos, desse mundo capitalista. Você quer ganhar? Então perca tudo. Então abra mão de tudo e se entregue inteiramente ao Senhor. Jesus não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo. E a gente conhece a história, como foi dolorosa a morte de Cristo ali na cruz. Ele ainda fala, né? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, mas que não seja a minha vontade, mas a tua. O próprio Jesus abriu mão das vontades dele. Ele, como filho de Deus, ele poderia descer da cruz. Mas ele passou por tudo, como uma ovelha muda em silêncio. Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário. E interessante, que em próprio Filipenses 2:9, diz assim: por isso, Deus também o exaltou soberanamente. Deus o exaltou. E essa palavra exaltar também é a mesma palavra usada lá em Lucas 14. Depois que Jesus, o Filho de Deus, se humilhou, se esvaziou e foi obediente até a morte de cruz, Deus, o Pai, o exaltou e deu um nome que está acima de todo nome. Se quisermos vencer nesse mundo, se quisermos ser verdadeiros vencedores, nós precisamos perder tudo, deixar tudo lá na cruz, para que Deus nos exalte no tempo certo. Nessa história lá de Lucas 14, Pedro
que era um dos discípulos, estava presente nesse banquete. E ele aprendeu a lição da humildade. Nós conhecemos a história de Pedro também. Pedro também não era muito fácil. Mas ele reconheceu, ele aprendeu com o mestre a humildade. E depois ele declarou lá: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. 1 Pedro 5:6. Exaltar, no dicionário da fé, significa que Deus levantará aqueles que se humilharem diante dele. Os cristãos devem ser conhecidos dessa maneira, assim como Jesus, pela humildade, e sermos a diferença nessa geração corrompida. Amém? O terceiro ponto: quem se humilha como uma criança é exaltado por Deus. Tem um salmo na Bíblia, Salmo 131. Eu vou ler ele aqui para vocês. É um salmo bem pequeno, são apenas 3 versículos. Diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, acalmei e aquietei a minha alma. Sou como uma criança desmamada pela sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Esse salmo tão pequenininho, tão curtinho, ele é diferente, mas ele é sobrenatural. Como Deus ministrou meu coração através desses 3 versículos essa semana. Ele é totalmente contraditório ao que a gente vive. Davi começa dizendo: Senhor, meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes, e eu não me envolvo em coisas grandes demais para mim. Isso não é da natureza humana, gente. Por natureza, desde que nascemos, nós nascemos como? Arrogantes, orgulhosos. Adoramos imaginar 1000 coisas, a mente não para, a mente está ali pensando coisas grandiosas demais, arquitetando. Não, mas e se eu tentar desse jeito? Não, vou tentar assim. Não, e a gente está ali. Essa é a natureza humana. Essa é a natureza humana. Isso é o normal. Só que o orgulho é o oposto da humildade e da confiança centrada em Deus. O orgulho é uma visão inflada de quem nós somos. É uma adoração arrogante de si mesmo. Aí eu quero citar um outro autor cristão, Ken Blanchard, que diz assim: quando começamos a ter uma imagem distorcida da nossa importância e nos vemos como centro do universo, perdemos contato com quem realmente somos como filhos de Deus. A gente tem que estar se policiando o tempo todo para o orgulho não entrar no nosso coração. Porque essa é a natureza humana. Mas então, como Davi, ele declara assim, eu amo os salmos de Davi. Davi conseguia expressar de uma maneira tão clara, né, os pensamentos, as emoções. Como que Davi consegue falar desse jeito? E Davi era um cara também muito sincero. Davi era um homem sincero. O segredo está lá no versículo 2 desse salmo. Acalmei e aquietei a minha alma. Ele se tornou tão simples como uma criança.
Aí a gente vai entrar agora aqui num papo que as mães sabem muito bem. Ele fala, né, da criança desmamada. Mas antes da criança ser desmamada, antes do bebê ser desmamado, começa o processo de amamentação. Eu amamentei 2 filhos. A gente se prepara durante toda a gravidez e tal. Mas o começo da amamentação não é fácil. Não sei as irmãs que amamentaram ou que estão amamentando ainda, mas os primeiros dias de amamentação é difícil. É complicado. É doloroso. Muitas vezes o bebê não pega direito. E a gente chora, vai amamentando e as lágrimas descendo. Estou exagerando? Quem é mãe? Os pais também que acompanham, né, as mães, é doloroso. É difícil. E quando o bebê está com fome, ele quer mamar, gente, pode ser o melhor pai do mundo, pode ser a avó mais amorosa. O que o bebê quer? Quer a mãe. Não adianta vir com brincadeirinha, coisinha. Não. Ele chora, ele grita, ele está desesperado, porque ele quer a mãe. E se a mãe não está perto, coitado de quem está com esse bebê, porque ele fica apavorado, chorando, 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 chorando. E quando finalmente ele vai para o colo da mãe, vai desesperado. É aquela agitação, ele quer mamar, ele está inquieto, e suga, se bobear, com calma, senão se engasga, porque quer. Ele suga o máximo da mãe. A gente vê aí a amamentação, fala-se tanto, e é importante, né, a amamentação materna, mas não é tão lindo como nos comerciais, né? Quem é mãe sabe disso, que não é tão lindo. Tem todo um processo aí no começo doloroso. Mas depois as coisas vão se ajustando, aí sim vai fluindo. Aí aquele bebê, ele vai inquieto, mama, mama, mama. Ele busca a mãe, ele já chega na mãe procurando o seio para mamar. Aquela inquietação. Aí o tempo vai passando. Esse bebê vai crescendo. E o leite materno não é mais suficiente para continuar alimentando aquele bebê. Ele precisa de mais alimentos. Começa a introdução alimentar de vários alimentos, aí ele vai aceitando, mas a gente não vai desmamar de uma hora para outra. Mas o processo do desmame é outra luta, né, irmãs? Sofremos no início e sofremos no final, na hora de desmamar. Porque, na maioria das vezes, a criança não quer parar de mamar. Ela até já come. Tem tantas crianças aí já enormes que comem, se alimentam bem, mas ela não quer parar de mamar. Ela quer continuar mamando. E chora, esperneia, faz aquele escândalo porque quer mamar. O desmame é difícil tanto para o bebê, porque cria-se ali um vínculo, e ele acha, né, na cabecinha do bebê, não, a mãe não me ama mais. A rejeição. Para a mãe também é doloroso. Na cabeça da mãe passa um monte de coisas. Ai, meu Deus, mas será que é a hora certa? Ai, mas vou tentar mais um pouco. A mãe muitas vezes se sente culpada, se sente aflita, mas a gente precisa passar por essa fase. E gradualmente, né, o bebê vai sendo desmamado. Aí quando finalmente acaba esse processo de mamar, inicia um novo processo, um novo vínculo com a mãe. Quando essa criança vem para o colo da mãe, ela não procura mais o seio. Ela vai com a mãozinha no rosto da mãe e fica olhando. Aí vai balbuciando e a gente fica derretida, né? Ai, que coisa mais linda. Essa criança aprendeu a descansar nos braços da mãe. Aprendeu a desfrutar de comunhão, de intimidade com a mãe. E ali existe um vínculo perfeito entre mãe e filho. É isso que Davi está colocando aqui. Como uma criança desmamada, aquietei
e acalmei a minha alma. Esse é o segredo para Davi não ser orgulhoso. Ele desfrutava de um vínculo profundo com Deus. Ele tinha um vínculo de amor direto com o Pai. E como isso é difícil, queridos. Como isso é difícil. Porque a nossa mente, nossas emoções, os pensamentos, quantas vezes vem um turbilhão, a gente não para. E o Espírito Santo ministrou muito sobre esse tema comigo. A gente vai dormir e não desliga. As luzes apagadas, aquele silêncio. E você tenta dormir e não consegue, preocupada. Meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, Senhor, e que fica. Fala, ai, Senhor, o que eu vou fazer? Mas não deixa Deus, não ouve a voz de Deus. Fica pensando um monte de coisa. Pensando em como resolver os problemas com as próprias mãos. Pensando em como vai pagar todas as contas, em como que vai resolver os problemas no trabalho, em como que vai resolver e tal. A gente fica lá. Tá. Mas o Pai nos convida a sossegar e acalmar a nossa alma. Olha o que Jesus disse. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 18, 28 e 30. Jesus quer nos dar esse sossego, quer nos dar o alívio para aquilo que está nos sobrecarregando, aquilo que está tirando o nosso sono. A nossa alma, ela se recusa a descansar, pois está sempre lutando, se esforçando de inúmeras maneiras. Mas nós precisamos lembrar das palavras de Jesus. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrem descanso para a alma de vocês. Aí uma pergunta ficou martelando na minha mente. Será que eu já fui desmamada espiritualmente? Você já foi desmamado? Enquanto não fomos desmamados espiritualmente, nós recebemos muito do Senhor. Mas o Senhor não recebe nada de nós. Ele não pode nos usar em seu reino. Nós conhecemos a graça de Deus, mas não conhecemos o seu propósito. Só quando somos desmamados espiritualmente e nos entregamos a Deus por completo, podemos buscá-lo, e então ocorre o fluir de amor e entendimento entre Ele e nós. Que essa mensagem que ficou martelando a semana toda. Aquietar e acalmar a alma é entregar-se a Deus. Amém? E onde precisamos praticar a humildade em nossas relações? Continuando no Salmo 131, no último versículo. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. A princípio, esse versículo é estranho. Cara, ele está falando ali de não ter um coração orgulhoso, de não ser arrogante, de aquietar a alma. Aí, de repente, vai. Ó Israel, coloca a sua esperança no Senhor. Pô, peraí. Mas sabe o que acontece? Quando nós nos humilhamos e nos entregamos a Deus, a experiência não é só pessoal, não. Porque quando nós realmente nos humilhamos e buscamos a presença de Deus, aí o Senhor começa a nos usar. O Senhor pode nos utilizar para que o seu reino seja expandido na terra. Então, quando
quando nós nos humilhamos e esperamos em Deus, nós esperamos com uma expectativa de que a promessa será cumprida. Nós esperamos na certeza de que é possível confiar na palavra de Deus. E o que é esperar com expectativa? Voltando aí para as mamães, para os grávidos. Quando nós esperamos o bebê por 9 meses, é uma espera com expectativa. Desde a hora que chega lá o resultado positivo. É a espera com expectativa. A gente sabe que haverá um nascimento. Aí começa a fazer os cálculos das semanas. A gente calcula mais ou menos, o médico calcula as 40 semanas, a data provável do parto. Nós sabemos que vai ter uma data para o parto. Nós sabemos que vai acontecer. A gente espera como? Fazendo os exames, mudando a alimentação, preparando o quartinho do bebê, preparando a casa para a chegada do bebê. À medida que o tempo vai passando, que vai chegando lá nas 37 semanas, aí o médico já fala, já fica, a partir das 37 já fica esperto. A gente não sabe ao certo, quando pode vir, pode ser que antecipe. A gente já deixa as malas prontas, não é assim? A gente já deixa a bolsa do bebê pronta, a gente já lava aquelas roupas, já deixa tudo lavadinho, prontinho. O tanque do carro está sempre cheio, está com combustível, porque a qualquer momento, pode sair correndo para o hospital. É a espera com expectativa. Até que chega o dia, as contrações, e nós recebemos com alegria o bebê em nossos braços. E é assim, queridos, que nós devemos esperar a volta do nosso Mestre, com essa expectativa. Nós estamos esperando, mas nós não estamos de braços cruzados. Nós estamos servindo ao reino. Nós estamos falando do amor dele. Nós estamos compartilhando. Estamos preparando tudo para a chegada dele. Porque ele virá. Ele virá. A sua volta é certa. É certeza. As palavras dele não passarão. A promessa se cumprirá. Isso é esperar com expectativa no Senhor. Aí eu entendi aqui o que Davi fala. Espera, ó Israel, no Senhor. Espera no Senhor. Porque cada uma das suas promessas se cumprirão. Aleluia. E é da mesma forma. Quando nos humilhamos e nos entregamos totalmente a Deus, nasce em nós esperança. Porque a nossa esperança está nele. A Bíblia fala que Jesus é a esperança da glória. Nós podemos esperar. Porque ele virá e não tardará. Concluindo a nossa mensagem de hoje. 3 perguntas para reflexão. 3 perguntas simples. Primeira, em quais áreas da vida você sente mais dificuldade para praticar a humildade? Reflita durante essa semana. Em que áreas você precisa deixar que o senhorio de Cristo reine? Quantas vezes nós somos sistemáticos, né? Tem que ser assim. Tem que ser do meu jeito. E não aceitamos que seja feita de outra forma. Precisamos nos humilhar para servir no reino. Nós somos servos e não senhores. Segunda pergunta. Como o exemplo de Cristo nos inspira a viver com um coração humilde? Como? Jesus deu um grande exemplo. Nós vimos aqui tantos versículos. O que eu posso fazer para tentar chegar um pouquinho mais perto dos passos de Jesus? E em terceiro lugar,
De que forma a humildade pode transformar os nossos relacionamentos? Tem um velho ditado, né, que na igreja é muito fácil ser crente. Muito fácil. Que é uma bênção, glória a Deus, aleluia. Mas nós precisamos praticar a humildade nos nossos lares, nas nossas casas, no nosso trabalho, no ministério, em todo lugar em que a gente for. Como? Precisamos ser transformados. Essa mensagem, queridos, Deus, foi para mim. Foi para mim. Porque nós precisamos ter um coração humilde como o de criança.